Você está preparado para ouvir a palavra hoje? Você preparou o seu coração, o seu espírito, sua alma? Que toda distração seja bloqueada, seja paralisada agora em nome de Jesus. Se o inimigo tentar colocar um outro pensamento que não é na palavra, você vai dizer assim: em nome de Jesus eu repreendo toda distração. Aleluia. João capítulo 20, versículo 21. Vamos todos estar lendo juntos, meditando nessa palavra, a qual o Senhor Ele deu para as nossas vidas nessa noite. Uma palavra de direcionamento, uma palavra de avanço sobre as nossas vidas. Evangelho segundo escreveu João capítulo 20, versículo 21. Onde a palavra do nosso Deus vai dizer assim: Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus por essa palavra tremenda e maravilhosa. Aqui nós estamos numa palavra a qual vem após a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, e a palavra do Senhor vai dizer que os seus seguidores estavam reunidos num lugar fechado, porque eles estavam escondidos para não serem mortos, eles estavam com medo de serem mortos, estavam com medo de ser presos, e por isso eles se esconderam num lugar aonde ali eles estavam orando a Deus, aonde ali eles estavam adorando ao Senhor, buscando a presença dEle. Quando de repente Jesus Ele vem e se manifesta, após ter ressuscitado no meio deles. Imagine só a alegria da igreja, imagine só a alegria daqueles que estavam lá em ver que Jesus estava ressuscitado e nas suas mãos estavam a marca da crucificação. Ao seu lado estava a marca onde a lança entrou e o perfurou. E ali Jesus Ele vai falar algo tremendo e grandioso para aquelas pessoas que estavam ali. Jesus Ele vai dizer isso, que a paz esteja convosco. E assim como o Pai me enviou, agora eu também o envio a vocês. Aqui há algo tremendo sobre as nossas vidas, que nós precisamos compreender e nós precisamos entender. Porque muitas pessoas, elas têm muitas dúvidas, muitos crentes, eles têm muitas dúvidas, muitos se perguntam: o que será que Deus Ele quer comigo? Para o que será que Jesus Ele me enviou a fazer? Para onde será que Jesus Ele quer que eu vá? Qual o propósito que Deus Ele tem sobre a minha vida? O que eu preciso fazer? Sabe, essa semana eu fui numa gráfica, pedir para fazer os adesivos da placa da igreja, e quando eu entrei naquela gráfica, o dono dela estava lá no fundo da gráfica, mas então o funcionário veio, me atendeu, abriu a porta, e o funcionário me levou até lá no fundo da empresa, diz: vem aqui, que eu vou te levar até ele, e ele vai te atender. E quando eu cheguei lá, eu encontro um homem que estava terminando de fazer um banner, estava saindo da máquina, um homem que estava triste, com semblante abatido, e ele me atendeu, e então ele disse: senta aqui, vamos conversar, e ele me pediu o que eu queria, daí eu expliquei para ele, falei para ele, e daí a gente começou a conversar, e eu comecei a pregar sobre Jesus Cristo,
E aquele homem começou a me fazer tantas perguntas, tantas dúvidas, e eu comecei a responder todas as perguntas a qual ele me fazia, muita dúvida sobre religião, muitas dúvidas sobre Jesus Cristo, sobre Deus. E ali eu comecei a explicar, comecei a ensinar para ele, e ele havia muitas dúvidas. E ele disse assim para mim: eu já falei com muitos pastores, mas até hoje nenhum pastor me explicou o que tu me explicou. Todos os outros pastores a qual eles falaram comigo, eu não compreendi o que eles estavam falando, mas você esclareceu todas as minhas dúvidas, todas as minhas dúvidas. E ele começou a perguntar o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para ajudar a igreja de vocês. Ele falou: me diz o que vocês precisam lá, que eu vou lá e ajudo vocês. Daí eu falei para ele: olha, para cada pessoa Deus ele tem um propósito específico. Para uns Deus ele chama para cuidar da portaria, para uns Deus ele cuida para limpar a igreja, para uns Deus chama para pregar, outros para louvar, outros como coluna financeira, para cada um. Eu falei para ele assim: você precisa compreender qual o propósito que Deus ele tem para a sua vida. E daí ele disse assim: pastor, antes de tu chegar, eu estava terminando de fazer o último banner. Eu ia fazer esse último banner, eu ia me jogar num colchão, porque eu estava sem vontade de viver, eu estava sem vontade de continuar, eu estava desanimado. Eu ia fazer isso, mas agora eu sinto vontade novamente de viver, eu sinto vontade novamente de fazer as coisas. E aquele homem me abraçou, encheu os olhos de lágrima. Ele disse: foi Deus que te enviou aqui. Sabe, muitas pessoas elas estão frustradas, muitas pessoas elas estão cheias de dúvidas, muitas pessoas elas estão confusas, elas não sabem para onde ir, elas não sabem para onde Jesus as enviou. Elas ficam perguntando: Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, para onde tu queres que eu vá? Senhor, qual o caminho? E muitas pessoas, para tentar achar Deus, elas vão em religiões, muitas vezes vão em coisas que não vão até Deus. Eu disse para ele: ó, existe apenas um único Deus e apenas um único caminho, e o que tu deve seguir é Jesus Cristo. Tudo aquilo que está fora da vontade de Jesus Cristo não é o caminho certo. Se tu queres saber qual é o teu caminho, qual é o teu propósito, apenas siga a Jesus Cristo. Apenas siga a Jesus Cristo e Ele vai te conduzir ao caminho certo. Eu não sei qual é a sua dúvida, eu não sei o que você está se perguntando para Deus: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, para onde eu devo fazer? Hoje eu quero dar uma direção para a sua vida, para você começar a andar no caminho ao qual você deve andar. Hoje o Senhor vai liberar sobre a sua vida o primeiro passo que você precisa tomar, para nunca mais se perguntar: será que eu estou ou não estou no caminho certo? Sabe, aqui a gente vê Jesus quando Ele ressuscita. Ele vai falar isso que é tremendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, Jesus Ele te chamou para um propósito, para um chamado. Jesus Ele te escolheu para você ir e ser enviado para Ele, para cumprir um propósito nessa terra. Você não está aqui em vão, você não está aqui apenas por estar, não. Há um propósito específico do Senhor sobre a sua vida. E essa é a pergunta que nós precisamos compreender: assim como o Pai me enviou, eu enviarei vocês. Nós precisamos compreender como o Pai enviou a Jesus Cristo. Nós precisamos primeiramente entender como foi que Jesus Ele foi enviado. Porque quando nós pegamos Jesus Cristo aqui nessa terra, nós sabemos que Ele fez muitos milagres, maravilhas, prodígios, coisas muito grandiosas. Ele foi enviado pelo Pai. E olha o que diz em João capítulo 1, versículo 1: no princípio
era a palavra está se referindo a Jesus Cristo, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, quando aqui a gente pega João, a gente vê qual é a natureza de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava com Deus, Jesus Cristo era Deus e ainda é, e tudo quanto foi feito não teria sido feito sem ele. Então veja só, Jesus Cristo, ele é a palavra, Jesus Cristo, ele é a luz da vida, Jesus Cristo, ele foi a qual fez todas as coisas com Deus. Jesus é Deus, ele tem o seu reino no céu, todo poderoso, criador de todas as coisas, ele é Deus. Só que muitas pessoas, elas têm essa mentalidade quando falamos de que Jesus, ele veio na terra. Muitas pessoas vão dizer assim: Jesus fez milagre porque ele é Deus, Jesus curou o cego porque ele é Deus, Jesus, ele fez coisas grandiosas porque ele é Deus, Jesus não pecou porque ele é Deus, Jesus fez coisas extraordinárias nessa terra porque ele é Deus. É aí que nós nos enganamos, é aí que nós pensamos errado, porque nós vamos compreender como o Pai o enviou. Nós vamos compreender primeiro como o Pai enviou a Jesus Cristo, para também compreender como o Pai quer que nós viemos a ir e fazer. Quando nós lemos lá em Filipenses capítulo 2 versículo 6, peço que você não se desconcentre, que você receba a direção de Deus através dessa palavra nessa noite. E se você receber e colocar em prática, a sua vida nunca mais será a mesma. Filipenses capítulo 2 versículo 6, o qual, tendo plenamente natureza de Deus, Jesus Cristo, Deus, estando com Deus, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindificou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Ou seja, Jesus, ele é Deus, Jesus, ele está com Deus, mas quando Jesus, ele veio para essa terra, ele se esvaziou completamente da natureza de ser Deus, e veio completamente como homem. Ou seja, você precisa compreender isso, Jesus não fez milagre porque era Deus, Jesus não curou porque era Deus, Jesus não fez isso e mais aquilo porque era Deus. Não, ele se esvaziou completamente da sua natureza divina e veio como um ser humano, como eu e como você, normal. A Bíblia vai dizer que as pessoas olhavam para ele e não davam valor para ele, tinha sua face transfigurada. A Bíblia diz que era um homem desprezado, um homem a qual não era valorizado. Ou seja, ele veio como eu e você, homem natural. E veja só que interessante quando nós compreendemos isso, que Jesus, ele não fez por ser Deus, ele não operou essas coisas por ser Deus, porque ele esvaziou-se a si mesmo e se tornou homem até sua morte. Então, até o nascimento de Jesus nessa terra, até a sua morte, ele se tornou um homem natural como em você.
Mas quando Jesus ele ressuscita, aí sim ele ressuscita novamente com a sua natureza de Deus, e ele vai para o céu à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, cheio de glória. Então veja só, Jesus ele se desfez da sua glória, se desfez do seu reino, se desfez da sua natureza de Deus, para se colocar nesse mundo como eu e você, se igualou a mim e a você, com uma natureza humana, com uma natureza de carne, se fez homem, para nos mostrar qual é o caminho. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que sim, é possível viver como ele viveu, que sim, é possível fazer o que Jesus ele fez, porque ele fez sendo homem, porque ele fez sendo como eu e você. Ou seja, o Pai o enviou como homem, assim o Pai nos enviou nessa terra. Da mesma forma que o Pai enviou Jesus como os homens, o Pai enviou a mim e a você como homens nessa terra. Então o primeiro passo é nós compreendermos que da mesma forma que Jesus foi enviado, assim Jesus ele também nos envia como homens nessa terra. E olha que interessante, tudo que Jesus ele fez para nos ensinar, e não porque ele precisava. Jesus ele precisava se batizar nas águas como sinal de arrependimento dos seus pecados? Não, porque ele não tinha pecado. Mas ele vai se batizar nas águas para nos ensinar qual é o caminho, para nos ensinar por onde nós devemos andar. E aí quando Jesus ele é batizado nas águas, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus vem sobre ele como uma pomba. O que Jesus está me ensinando aqui? Nós precisamos receber o Espírito Santo. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Antes de Jesus receber o Espírito Santo, ele fez algum milagre? Jesus não fez nenhum milagre antes de receber o Espírito Santo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que de forma natural, de forma humana, não há como fazer, que sem receber o Espírito Santo, o homem não consegue, a forma humana não consegue fazer as coisas sobrenaturais. Mas após o Espírito vir sobre Jesus, a Bíblia já começa a relatar o primeiro milagre. Logo após Jesus receber o Espírito Santo, Jesus ele vai e faz o seu primeiro milagre, transforma a água em vinho. Ou seja, o seu ministério só começou após ele receber o Espírito sobre ele. Somente após isso, o seu ministério começou a fluir, começou a romper. Nós precisamos compreender que de forma humana nada nós fazemos. De forma humana ninguém é curado, de forma humana não há ressurreição, de forma humana nós não conseguimos, de forma humana não tem como viver o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Jesus estava ensinando isso. Jesus estava mostrando que ele foi enviado como homem, veio a essa terra, e ele nos ensinou como homem, como é viver o sobrenatural, como é fazer para conquistar o reino dos céus, como é preciso viver para ter uma eternidade com Deus. Jesus ele só fez milagre após o Espírito Santo ser sobre ele, porque ele foi enviado como homem. Nós precisamos compreender isso. Como homens, nós não podemos nada. Como homens, nós não conseguimos nada. Como homens, teu ministério não cresce de forma nenhuma. Como homens,
coisas sobrenaturais não são geradas. João capítulo 14, versículo 10. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade. Olha o que Jesus está dizendo: as palavras que eu digo, não digo nas minhas próprias autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Olha que palavra interessante. Jesus diz assim: as palavras que eu digo, aquelas palavras que eu disse para o cego ver, aquelas palavras que eu disse lá para acontecer aquele milagre, para ressuscitar aquele menino lá, essas palavras elas não vieram de mim, elas vieram de Deus. E ali Jesus, ele continua ali onde nós lemos: mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Quem realiza as obras? Jesus ou o Pai que está nele? Jesus não podia realizar as obras porque ele veio como homem igual a nós. Mas o que realizava as obras e os milagres era o que estava nele. Era a presença do Pai, a presença do Espírito de Deus que estava sobre ele, que operava as obras. E é aqui que nós precisamos entender: dessa forma nós fomos enviados. Nós não podemos fazer milagres, mas o que está em nós pode. Mas o que está em nós pode gerar coisas grandes, coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Jesus, ele não fazia porque ele era Deus nessa terra. Jesus, ele fazia porque Deus estava com ele, porque Deus habitava nele, porque a presença de Deus vivia com ele. E é ali que Jesus diz isso: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Da mesma forma eu vos envio. Sabe, nós precisamos compreender que o que Jesus ele fez está disponível para nós fazer nesse tempo. As maravilhas e o sobrenatural que Jesus fez está disponível para nós também. Mas vai depender do quanto a gente é cheio da presença do Pai. Vai depender do quanto a gente é cheio do Espírito Santo, porque não somos nós que fazemos, é Ele quem que faz através de nós. É Ele quem que opera através das nossas vidas. É Ele quem que faz acontecer todas as coisas. E soprando sobre os seus discípulos disse: recebei o Espírito Santo. Ele não vai obrigar ninguém a receber. Vai depender de nós querermos receber. Vai depender de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus para a nossa vida, porque sem Ele nós nada podemos. Sem Ele não há ministério, sem Ele não há milagres, sem Ele não há manifestações do reino de Deus nessa terra. Sem Ele nós, seres humanos, não somos nada, não podemos nada e não conseguimos nada. É Ele quem que faz os milagres, as maravilhas. É Ele quem que opera coisas grandes e lindas, porque não é feito pelo homem, mas pelo que está no homem. Sabe, por isso que nós nunca podemos idolatrar uma pessoa. Nós temos que honrar as lideranças, precisamos honrar o que está na vida da pessoa, precisamos respeitar e obedecer, mas nós precisamos compreender que não é o homem quem faz, é aquilo que está dentro dele, é aquilo que mora dentro dele. Nós precisamos viver como Jesus ele viveu. Nós precisamos viver como Jesus ele viveu. Jesus ele era como nós, se fez homem como nós, igual a nós. Mas o que estava nele, a presença do Pai, é o que fez todas as coisas, foi quem que fez todas as obras. Sabe, nós só vamos viver o que Jesus ele viveu nessa terra se nós
tivermos o Espírito da mesma forma que Jesus ele tinha nessa terra. Nós só vamos se mover como Jesus se movia, se nós também tivermos esse Espírito sobre nós. É isso o que vai fazer diferença na nossa vida, porque está disponível para todo aquele que busca. Você pode pensar assim: não, isso nunca é para mim. Jesus ele fez porque Jesus é Jesus, não está disponível para você. Jesus ele vem para mostrar o caminho para nós seguirmos, para alcançar isso. Jesus ele apenas vem mostrar o caminho para que nós venhamos a viver isso. E logo quando Jesus ele sobe aos céus, os seus discípulos que receberam esse mesmo Espírito sobre eles, porque Jesus disse: eu irei para o Pai, mas não vos deixarei sós, enviarei o Consolador, para que vos ensine todas as coisas. E ali esses discípulos que receberam esse mesmo Espírito, começaram a curar, fazer milagres. Pedro curava até mesmo com as suas sombras, por onde ele passava as pessoas eram curadas. Ele passava o lenço na testa, limpava o suor e levava até os enfermos tocavam, e a unção que estava sobre o lenço curava aquelas pessoas, porque eles carregavam o mesmo Espírito que Jesus carregava. É isso que faz a diferença na nossa vida. É isso que faz a gente viver o sobrenatural do Senhor. Não é o que a gente é, mas é aquilo a qual a gente carrega em nós. João capítulo 14, versículo 12: em verdade vos asseguro, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Sabe que Jesus está dizendo: eu fiz muitas obras, coisas grandes, mas vocês podem fazer muito maior, porque a minha missão aqui agora eu cumpri. A minha missão, a qual Deus me deu quando Ele me enviou, eu cumpri. Mas agora que eu cumpri a minha missão, eu vos envio como o Pai me enviou. Agora Jesus está dizendo: a minha missão eu acabei, agora é com vocês cumprir a missão de vocês. Agora é com vocês fazer o que o Pai vos ordenou a fazer. Ou seja, algo de Deus foi liberado sobre a sua vida. Uma missão de Deus foi delegada sobre você, para que você cumpra sobre essa terra. E está disponível para você. Está disponível um poder sobrenatural sobre você. Depende de você cumprir essa missão, e depende do quanto você carrega a presença dEle sobre a sua vida, Da mesma forma que Jesus ele viveu, está disponível para a gente viver. Os mesmos milagres, as mesmas maravilhas, só depende a gente ser cheio do Espírito Santo da mesma forma. Só depende da gente colocar o reino dos céus da mesma forma que Jesus colocava. Porque Jesus ele foi enviado para manifestar o reino de Deus nessa terra. Primeira coisa, cheio do Espírito Santo, com poder, com milagres, com maravilhas, com amor, com misericórdia, com mansidão, com autoridade, com domínio próprio. Isso tudo está disponível para você. Nisso tudo você pode se mover. Nisso tudo você pode fazer acontecer, se o Espírito de Deus estiver sobre você. Se você crer no Senhor Jesus Cristo sem duvidar, porque é da mesma forma que Ele te envia para fazer essas coisas. E Jesus ele disse: em meu nome vocês falarão em novas línguas. Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, vocês vão receber dons quando o Espírito vir sobre a vida de vocês. Quando vocês serem cheios do Espírito Santo, vocês vão receber dons. E da mesma forma, vocês em meu nome vão expulsar demônios. Jesus estava dizendo: ei, quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês vão ter autoridade sobre as trevas, vão ter autoridade para expulsar demônios, pisar serpentes e escorpiões. E além disso, vocês vão curar enfermos. Jesus estava dizendo também: vou dar autoridade para vocês sobre as enfermidades, sobre as doenças, sobre os cânceres. Vou dar autoridade sobre vocês, para vocês ajudar as pessoas que precisam, aqueles que necessitam.
e se vocês beberem alguma coisa mortífera, nenhum mal lhe acontecerá. Sabe o que ele está falando? E vocês também vão ser protegidos, vocês também vão ser cuidados por esse Espírito Santo. Só que aqui que a gente precisa entender, porque as pessoas elas pensam que depende apenas de Deus, e muitos dizem, se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, se Ele não quiser, não vai fazer. Só que às vezes Deus Ele quer fazer e é a gente que está impedindo Ele de fazer. É Deus quem que quer te enviar com poder, com autoridade, com unção, para fazer milagres e maravilhas, mas depende não somente de Deus, mas depende da gente também. Depende da gente, de a gente ir e cumprir o propósito que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Depende a gente colocar a nossa parte em ação, de nos achegarmos, de nós buscarmos a presença do Espírito Santo, de nós sermos cheios do Espírito Santo, porque não basta a gente ficar apenas pedindo, Senhor, enche-me, mas se a gente não buscar a presença dEle, se a gente não adorar a Ele, se a gente não buscar meditação na palavra, se a gente não tiver honra por Deus, se nós não tivermos respeito por Deus, então depende de nós também, de sermos ou não cheios do Espírito Santo, porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, é Ele quem que vai e faz as obras, é Ele quem que vem e manifesta o seu reino através da minha vida e através da sua vida. E aqui está a resposta para todas as perguntas. Pastor, eu sinto que precisa fazer algo a mais. Pastor, eu não sei o que fazer. Pastor, eu não sei para onde Deus Ele quer me enviar. Pastor, eu não sei qual é o meu chamado, meu propósito. Não se preocupe com isso. Apenas dê o primeiro passo que você precisa dar, que é ser cheio do Espírito Santo. Jesus só operou milagres quando foi cheio do Espírito Santo. Jesus só começou a viver o ministério dele nessa terra quando o Espírito Santo repousou sobre a vida dele. Então a nossa preocupação não é para onde vamos, o que vamos fazer, a nossa preocupação é ter de que ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é Ele quem que vai nos conduzir, e é Ele quem que vai nos guiar então no caminho dele, na vontade dele. É quando nós somos cheios dele, Ele começa a operar coisas grandes através da nossa vida. Ele começa a alinhar aquilo que está torto, Ele começa a trazer direções, Ele começa a trazer ensinos, Ele começa a nos conduzir na vontade dEle. Não há como viver em poder sem Ele, não há como você crescer ministerialmente sem Ele, não há como você ter uma vida bem sucedida sem Ele, não existe, não há como, não há outro caminho. Atos capítulo 1 versículo 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, aí sim, vocês serão minhas testemunhas, tanto na Judéia, Jerusalém e até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas quando o Espírito descer sobre vós. Diga para o seu irmão, você vai receber poder quando o Espírito Santo descer sobre você. Não faça perguntas, apenas busque ser cheio do Espírito. Aleluias. Quero convidar você a se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu santo nome, Pai. Toda honra, glória, toda exaltação, Senhor,